cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou o seu desfeito judeu pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram aos servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Aí tem o versículo. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquela circunstância de ter sido muito desconfortável. Então a gente vê que o camarada aqui agora, aquele que agora estava com toda a força, a polpa, com toda a sua energia, agora fica frustrado. Por quê? Porque ele já começou a ver que a história já começou a se inverter. O negócio já começou a ficar desfavorável a ele. Entendeu? Então ele agora começou a ficar perturbado. E essa perturbação aqui, vamos trazer para o nosso dia de hoje, ele ficou endemoniado. Ele falou, e agora? O negócio não está saindo como eu planejei. Não é assim no dia de hoje, quando se levanta uma tempestade sobre as nossas vidas, e que nós começamos a trazer a Deus a existência, nós começamos a pedir pelo Senhor, aí os nossos inimigos, os nossos adversários, ou até mesmo aquele crente dentro da igreja que se levanta contra, hoje eu derrubo ele, hoje eu derrubo ela, é eu que tinha que estar ali, é eu que tenho que estar na frente, é eu que tenho que estar liderando, é eu que tenho que estar isso, é eu que tenho que fazer isso. Aí Deus vai mostrar para esse e tal, que não é do jeito dele, é do jeito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai falar, pastor. Mas isso aí é um espírito que usa, né? É o espírito que usa. Ali na verdade, ali na mão, ele foi usado pelo espírito totalmente satânico desde o início. Aí ele é usado por Satanás para fazer o mal. E logo após que ele veio a perceber que ele estava perdendo, recentemente ele caiu na real que ele estava sendo influenciado por uma força forte do mal, né? E logo assim ele se tornou amargo mais do que era, né? E para ser tocado para esse banquete, imagina ele e para esse banquete, como estaria a mente dele? Como que vai acontecer? E quando acontece que esse banquete ele não tem direito de falar nada, né? Pois é. Então você vê que agora ele fica perturbado. E ele vê que a armadilha que ele armou e tudo que ele preparou já começa agora a se voltar contra ele. Já começa a se reverter contra ele. Já viu aquela pessoa que diz assim, poxa, mas eu fiz isso para ele, mas eu estou vendo que o negócio não funciona. Quanto mais eu faço, mais ele é abençoado, mais ele é prosperado, mais ele, em vez de ele parar de ir, ele continua. Não é assim o nosso inimigo, ele está, não, hoje ele não vai, hoje eu vou armar uma armadilha aqui, aí já vou armar uma armadilha, às vezes é na empresa, às vezes é dentro do celular, às vezes é no seio da família, às vezes é em reunião de família, ele está todo mundo reunido ali, aí se levanta o inimigo com uma tempestade terrível, aí você diz assim, opa, o meu Redentor ainda vive, não vai me parar não. Aí hoje ele não vai para a igreja, hoje ele não vai. Aí você pega e vai e diz assim, não consegui hoje, a minha armadilha foi frustrada mais uma vez. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É o Espírito de Deus que nos guia. E essas coisas não podem nos frustrar. Entendeu? E a Bíblia diz que Mardoqueu ele não se frustrou com a afronta de Amã. Ele se levantou, ele se ergueu e falou, opa, peraí, isso não vai me parar não, isso não vai me derrubar não. Então nós vamos agora trazer Deus para... Oh, aleluia. É tão bonito quando a gente traz Deus para dentro do problema. Oh, glória. É maravilhoso quando a gente fala assim, Deus, ó, até aqui as minhas forças, aleluia, se o Senhor, agora Senhor, é o Senhor que pode fazer por mim, isso para mim não dá mais não, Jesus. Quem que não já passou por isso? Aquela peleja tão grande, você diz assim, Senhor, e aí? Não dá mais para mim não, Senhor. Eu não consigo não. Daqui tá, eu já cheguei ao meu limite.
Aí Deus olha assim, realmente chegou, agora deixa o negócio, agora é comigo. Agora é eu que, aleluia. Entendeu? Então, a gente vê que o nosso adversário, que é Satanás, ele peleja. E aqui, como Amã, ele emprestou a sua mente a Satanás, hoje tem aí, irmão, os secundários do diabo aí, que empresta a mente. Tem, muitos. Como eu falei aqui, às vezes é dentro da família, às vezes é dentro do próprio lar, às vezes é o esposo que não está ligado no céu, e às vezes empresta a mente aí dentro de casa, às vezes é um reboliço, é uma tribulação terrível, às vezes é a mulher também que não vigia, que empresta a mente ao diabo, e é aquele reboliço do diabo, o negócio fica tumultuado, e aí você vai, Senhor, que tempestade é dentro da minha casa, Senhor, por quê? Porque não houve a vigilância. Aí Pedro vai dizer assim, olha, vigiai, tampai as brechas. Por quê? Porque o adversário, ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto. Entendeu? É por isso que nós devemos estar sempre vigilantes. Pode falar, Lucas. A Bíblia diz, espera inteiramente no Senhor, né? Nós temos que, não podemos ser precipitados, temos que esperar no Senhor, temos que orar e esperar o Senhor fazer algo para nós não fazermos coisas erradas, né? E Amã, Mardoqueu, quando o rei pede para ler, já fazia 5 anos que tinha sido escrito lá no livro das Crônicas, já fazia 5 anos que foram escritos. Então, imagina o tempo que ele ficou lá na porta do rei, antes de ser escrito isso. Pela história que vem contando, ele deve ter ficado lá na espera uns 3 anos, com mais 5, 8 anos. Se ele ficou 4 anos para acontecer essa história, e se nós temos o tempo que esse rei ficou, ele ficou mais de 10 anos ali esperando. E a gente não podemos ser precipitados, temos que esperar inteiramente no Senhor. Sempre esperar. Para receber a honra e a glória do Senhor. E Mardoqueu, ele esperou ali e foi honrado. Ele foi honrado. O 2 diz assim... O irmão Fernando quer falar. O irmão Fernando quer falar. Pode falar. Tá levantando. Perdão. Uma coisa eu, pastor também, pastores aqui, muito feliz nessa frase, nessa passagem, essa história de Mardoqueu e Amã, como pastores aqui está acabando de falar aí, foi totalmente usado o processo pelo inimigo. Porque a Bíblia diz que nenhuma pedra, nenhuma flecha prevalecerá contra os ungidos de Deus. Aqueles que é escolhidos de Deus, nada vai interferir no relacionamento do ungido contra o nosso Senhor Jesus Cristo. O Amã, ele era usado, como o senhor acabou de dizer, mais próximo, a família. Ele foi mais próximo de quê? De Mardoqueu. Então ele atacou um homem que estava se prostrando, conforme a Bíblia nos relata, que estava se prostrando, que ele se humilhou perante o rei Assuero. Então, às vezes... Então, você vê que até as pessoas que estavam ali aliadas a ele, eles falaram ali, a casa caiu, como diz hoje o ditado, né? A casa caiu. Eu vou sair fora aqui, porque senão eu vou junto. Vai também, eu vou junto. Eu me lembro uma certa feita, eu morava na comunidade e teve uma situação lá, e situação de rebelião, e de maneira que a turma que estava tudo junto ali, quando viu que o negócio ia pegar, a turma se afastou e o cidadão ficou sozinho. E quando chegou a hora da cobrança, aí o chofé falou, quem é que está, quem é que não está, e todo mundo, e ele desceu a sepultura sozinho. Mas a gente, como evangelista, sempre pregou para ele, sempre anunciou, sempre postou, mas quando chegou na hora da cobrança, que a turma veio, a cúpula chegou, vem cá, meu irmão, para você e tal, a gente descobriu isso, pegamos uma carta, não sei o que e tal. Aí quando chegou na hora, todo mundo que estava abraçando ele que dizia, literalmente, recuaram e empurraram ele. Não, foi ele que encabeceou tudo. Aí a turma foi só ele mesmo, foi só ele, então, decepa. Deu. Por quê? Porque na hora da situação, todo mundo se afasta. Então a gente vê que
ali ele começou a realmente a ficar só. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de todas as histórias, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração de necessidade de se fazer uma clara distinção entre os santos e os profanos, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstância total do vinho era condição para o voto de nazireado. Além disso, o texto revelatoriamente verteriotamentário ressalta o balíssimo, expendo recapita que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Bom, então a gente observa aqui que o vinho já é o tradicional, como a gente vê, que traz problema. Então, por isso que a Bíblia inteira ela vai condenar o vinho. Por isso que Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer, olha, não se embriagueis do vinho que há contenda. Então, vinho naquela época era aquela situação de festa, bebedeiro, o povo ficava muito alegre. Hoje nós vemos aí, né, cervejada, o povo que fica muito alegre, faz muita besteira, e aquela coisa toda. Então, aqui nós vemos que, como já na outra lição nós até brincamos aqui, né, que Assuero era um pinguço, gostava de uma birita. Então aí nós já vemos que tem pessoa que eu conheço hoje ele está liberto, graças a Deus, mas quando ele não estava alegre, ele era sério. Ele era aquele cara sério, passava e quase não falava, mas quando ele jogava a maldita para dentro, ele ficava alegre. Queria arrumar confusão, ficava bravo, só via com a cara ralada, deu com um galo na cabeça e tal. E um dia eu pedi ele até parar, eu morava lá no Rio, um dia eu conversando com ele, eu falei, rapaz, mas você quando tá bom, rapaz, você é um outro cara, você quando bebe, ele rapaz, eu não sei o que acontece comigo, quando eu bebo, eu me transformo. Pois você fica valente, rapaz, quer arrumar problema com os outros, aí galo na cabeça, todo ralado, todo quebrado, todo mundo te bate, cara. Não sei o quê, mas Deus, graças a Deus, pela luz da palavra, entrou naquele coração, hoje é liberto. Então você vê que o vinho ele traz contenda, ele traz problema, ele traz isso. Então a gente vê aqui que o vinho já na época já era condenado para os sacerdotes, então não podia beber, não podia fazer uso do vinho. Qual é a tua petição? Aí já começa a história. Aí, né, o rei já está alegre, saciado. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la o fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense. Quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Mano, já imaginou? Você imaginou não? É nos nossos dias de hoje, quando a pessoa fala assim para você, deixa aquele suspense, né? Pastor Jordão, eu quero falar um negócio com o senhor, mas depois eu falo. Esse depois daquele suspense, irmão, a pessoa já fica, meu Deus do céu, se ele não quis falar agora é porque vem problema aí. Mas o que é, pastor Ezequiel? Pastor, depois eu falo com o senhor. Aquele tão bem, depois eu falo com o senhor. Quero conversar com o senhor. Depois eu falo. O nosso amigo, pastor
vivendo, ele passou uma dificuldade, que eram revelações que ele tinha no povo. Então ele entrava no mistério, aí falava, tem algo para passar para Eu chego aqui antes do culto começar. Meu pastor, tem um assunto para conversar com o senhor. Mas depois eu falo. Eu pergunto, como é que vai ficar a mente do meu pastor lá em cima do púlpito, em cima do altar, o culto acontecendo? Perturbado. Não perturbado satanicamente, mas perturbado espiritualmente. Quem vai começar a falar com Deus? Senhor, fala comigo, você revela o que ele quer falar comigo. Senhor, que situa, meu Deus, me deixou atribulado. O cara fica atribulado. O cara fica. Eu me lembro quando o meu irmão, quando tiraram a filha do meu irmão, a gente estava sepultando uma tia nossa, e quando a notícia chegou, vi um pouquinho, porque a pouco ele virava para a Esther, rainha, qual é a situação? Me conta. Eu já estou ficando já nervoso, daqui a pouco eu vou me estressar contigo. Eu assim, às vezes, né, em casa com a mulher também, a mulher quer falar negócio, fala, depois o cara começa a ficar meio. Fala logo. Fala logo. Entendeu? Então assim, ele começou a ficar, entendeu? Mais atribulado do que já estava. Mas vamos correr aqui. Do banquete. Temente. Paramos aonde? Ajuda aí. Parou no 3, qual a tua petição? Qual é a sua petição agora? Petição? Isso, mas vamos lá. Vamos correr aqui. Qual é a tua petição? O 2, vamos correr para o 2. A fúria do rei contra a injustiça. A revelação do plano. Esther estabeleceu ao rei que havia acontecido, o que ela queria era a preservação de sua vida e de seu povo, o judeu, porque estamos vendidos. Olha só a situação. Aí ela começa a contar a situação. Estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther fez ver o rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravo ou servo, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria ao rei. Quem fez isso? Aí o rei nervoso, já estava habilitado, né? Quem fez isso? Quem é que foi? Fala comigo, minha rainha. Eu quero saber agora. Quem fez isso? A voz da autoridade. Quem é que fez? Foi quem fez isso? Aponta agora. Aí agora vem a conta. A pergunta de Assuero pode parecer estranho. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado. Não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba que detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição, às vezes até aos pais, ajuda aí. Até os pais escapam de todas as. Portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha, ou então a surpresa deu a ser ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido por Amã. Mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagitã, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais, mas a família ou em qualquer grupo social a
convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos de medir força no estilo ou ela ou ele. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Então, a gente vê aqui que Amã, ele abusou do poder que tinha, da autoridade que tinha. Então é por isso que é muito difícil, é preocupante quando você tem uma determinada posição e você faz dessa posição um soberanio sobre os demais que está à sua volta. E você quer se achar ser o melhor de todos. Você quer se achar ser o melhor, até mesmo pesar, ou humilhar, ou assim, porque na verdade a revolta de Amã é porque Mardoqueu não reverenciava ele. Mardoqueu não prestava reverência a ele. Então, se Mardoqueu não prestava reverência a ele, esse camarada ele é um pouco meio, vamos dizer assim, soberbo. E a gente vai entender, irmão, que biblicamente judeu nenhum ele se curva diante de outro homem. Isso aqui é fato. Os judeus de sangue puro, eles não se curvam a outro homem. Eles não se curvam a outro homem. Eles só se curvam diante do Senhor. Isso aqui é fato. Em toda a história da Bíblia, todos os judeus de raiz, judeus de nascença, judeus por excelência, judeus da Judá, ele não vai se curvar nunca diante de outro homem. Por quê? Porque ele sabe que ele só pode se curvar diante de Deus. Lembra a história de José? A Bíblia diz que quando ele é chamado na presença do rei, todo mundo se curva. Quando chega na sala do palácio, todo se curva e ele fica de pé. E os que estavam ali falavam: você não vai se curvar? Eu não me curvo. Sadraque, Mesaque e Abednego também. Não me curvo. Mas por que não? Só me curvo diante do Deus Criador. Aí o rei, porque todo rei era bajulado. E o rei ele era bajulado. E o rei vai dizer: olha, vejo que este homem vai me dizer a verdade que eu preciso saber. Porque ele não é um bajulador. Então eu vejo sinceridade nele. Não precisa se curvar, não. Eu só quero que você ilumine a minha mente do sonho que eu tive, porque eu estou perturbado. Então, Amã agora ele fica perturbado, endemoniado, por quê? Porque Mardoqueu, toda vez que ele passa, Mardoqueu não se curva. E depois do rei, Amã ele era autoridade. Depois do rei, Amã ele era autoridade máxima. Onde ele passava, todo mundo ia, Amã, e Mardoqueu. Você curvar? Não. Então, a razão da perturbação é essa. Porque se ele não me curva, eu vou exterminar essa raça todinha. Porque eles têm aí de servir a um Deus diferente. Pastor, Sim. o que eu vejo aqui, que Assuero, ele estava no poder de todas essas províncias, até 25 a 28 províncias estavam sobre o domínio dele, né? Vamos supor, Jardim Catarina, São Gonçalo, Alcântara, todos os bairros, né? Bairro São Gonçalo inteiro. Estava tudo no domínio dele. E o povo judeu estava morando nessas províncias. E o povo judeu estava fazendo as coisas corretas, a coisa certa, né, nesse lugar. E ele nunca não tinha a reclamação do povo judeu. E justamente Naamã, que veio levantar querendo destruir todos que estavam ali nessas províncias. Então, o que acontece? É a mesma coisa, o rei Assuero, ele se revoltou. É a mesma coisa quando eu e você, todos nós, não importa onde você esteja, não esteja, no trabalho, na igreja, na rua, se nós estamos fazendo as coisas corretas, as coisas certas, Deus se levanta, como diz aqui vai falar no 3, que o rei Assuero se levantou. Deus se levanta para nos proteger, para nos guardar, nos orientar e dar ordem ao nosso respeito. É verdade. A gente vê que até Jesus obedeceu
como lá no início eu disse ele falando obedecer a lei dos homens, Jesus obedeceu. Os discípulos chegaram, foram interrogar Jesus, Jesus, mestre, aqui está esta moeda, o que tem? Tem a cara de César. E aí, o que devemos fazer? Vamos honrar esse cara aí? Jesus olhou para ele e disse assim, olha, dai a ele o que é direito e a Deus o que é de Deus. Deus. Aqui na terra, honra ele aí e honra a Deus também no céu. Então assim, a gente vê, irmão, que Jesus, ele não fez diferente. Jesus, ele não fez nada diferente. Ele veio e cumpriu a lei. E a Bíblia vai dizer, Jesus cumpriu a lei. Jesus foi batizado. Jesus foi honrado. Jesus respeitou todas as honras. Jesus chegou no Sinédrio, honrou, aleluia, o Sinédrio. E, pelo contrário, Jesus não foi honrado. Precisou do Espírito Santo. Entendeu? Jesus precisou do Espírito Santo. A gente, quando ele é levado ao deserto, ele é tentado, mas de maneira alguma, mesmo sendo Deus, ele não usou o seu soberania de Deus, ele se colocou na posição de servo. Seres humanos, seus servos. Ele colocou-se na posição de servo. Entendeu? Então a gente vê que hoje é mais fácil obedecer do que o sacrificar. E hoje a gente vê que tem pessoa, a igreja, tem crente que ele não quer obedecer, ele não quer viver debaixo da obediência. É aquele cara que ele bate no peito, não, eu sei, Deus fala comigo, Deus fala pra você ver. Aí eu disse que Miriam bateu tanto no peito, não, por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só fala com ele? Deus também sou profeta, Deus fala comigo, Deus chamou no secretório. Com Moisés eu falo, face a face. Com vocês é diferente. Ó, não queira tomar um partido que não é teu. Aí Deus chama Moisés, ó. A sentença é uma sentença. Ela ficou leprosa. Aí vai lá em Isaías, né, 14. Já decretei, já falei, vai acontecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta orar, não adianta pedir, não adianta clamar, espernear, não adianta. Ficaram leprosos. Irmão, aconteceu um fato com a irmã, eu acho que eu já contei isso aqui, por isso que é bom a gente estar sempre antenado na Bíblia. E tinha uma irmã na nossa igreja, e ela ficou enferma, foi para o hospital, ficou desenganada no hospital, e uma vez eu cheguei atribulado na matriz, chamei o pastor presidente, falei, pastor, a irmã, não vou dizer, pastor, a irmã X, ela está no hospital, pastor. O senhor, até hoje, o senhor não foi lá visitar ela, pastor? Pastor, ela é ovelha, pastor. E tal. Ele pegou, olhou para mim, rapaz, falando agora para você, eu estou debaixo de uma autoridade, eu sou o pastor da igreja. Ela sabe por que ela está lá. Eu fiquei atribulado na época, eu falei... Você atribulou com essa Eu resposta? falei, não está certo, é errado. Eu fui para minha casa, falei, cheguei em casa, falei com a esposa, falei, pô, minha esposa, hoje o pastor, olha, a resposta que ele me deu, que ele não vai, porque ela sabe que ele está lá, mas não, ele é o pastor da igreja, não sei o que, Aí, um belo dia, um culto de Santa Ceia, ele pegou, aí essa irmã mandou um recado que queria confessar algo para ele. Aí ele pegou e falou, Ezequiel, eu vou lá no hospital visitar a Gina, você quer ir? E eu falei, pastor, eu vou? Claro! E quando a gente estava no meio do carro, ele falou assim, Ezequiel, existe situação, você vai ser pastor. Amanhã você vai pastorear a igreja, Deus tem um chamado na tua vida, bota na tua cabeça. Anda debaixo da autoridade de Deus. Se Deus falar para você não ir, não vai. Se Deus falar para você não estender as mãos, não estenda as mãos, porque às vezes você estende as mãos, você está atraindo a luta dela para a sua vida. Eu falei, mas pastor, mas por quê? Ele falou assim, aí ele me contou a situação, ele falou, a situação é essa, mas ela agora reconheceu. Então agora eu vou lá. Porque ela reconheceu, agora o tratado dela é com Deus, não é mais comigo. E eu fiquei assim, um bom tempo, falei, rapaz, a coisa de Deus é muito séria. E quando a gente chegamos lá, ela pediu perdão pela situação, pastor, me perdoa, realmente eu fiz isso, eu falhei, eu errei, e Deus agora está me punindo,
Deus está me cobrando, mas o Senhor me visitou, eu não quero ir para o inferno, eu quero gozar do céu. E ele falou, amém, vamos orar. E oramos ali, naquela mesma semana Deus recolheu e levou. Sabe por quê? Porque Deus não aceita perder nenhum dos dele para Satanás, irmão. Então aqueles que é dele, Deus não aceita perder. Deus às vezes joga no leito para poder se retratar, para poder reconhecer, e depois Deus, aleluia. Então, para nós fechar, pode falar. É verdade, uma coisa que o senhor falou aí tem sentido mesmo. Tem pessoas que reconhecem que errou, mas tem pessoas que é duro. Rapaz, o cidadão ele é duro mesmo. Ele não reconhece. Mas o ser humano é assim. Não reconhece que errou. Além de ser duro, às vezes é mentiroso. Né? Não conhece que está mentindo. Então tem que reconhecer que ó, o Senhor é Deus. Tem que reconhecer que errou. Tem que reconhecer que está fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Mas o ser humano ele é duro, é coração de faraó. Tem pessoas que é coração de faraó. Deus envia Moisés para poder falar, mas mesmo assim a pessoa não quebra aquele coração de pedra. Só misericórdia. Vamos pular aqui. Pastor Ezequiel, eu mais a pastora Marli, nós fizemos uma campanha de 7 domingos na casa de uma pessoa. Nós ia lá orar todo domingo, orar pelaquela pessoa. Aí quando terminou, aí parece que foi ou na segunda ou na terça-feira ela faleceu. Mas ela confessou com a boca dela que não queria. Que não queria. Vamos pular para a conclusão aqui, 10 horas, vamos respeitar aqui o limite do horário. A gente queria falar um pouco mais, é tão gostoso. A conclusão ela diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e quanto mais do homem que leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. O que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade. Então, irmão, a gente observa aqui e a gente vê que, como já no finalzinho aqui já foi falado, do coração perverso do homem, o homem realmente ele tem um coração perverso. Mas quando este homem ele reconhece, aleluia, o perdão de Deus e a soberania de Deus, ele alcança a misericórdia do Senhor, sendo ele ímpio, sendo ele servo, porque às vezes a gente sabe que até mesmo na igreja tem pessoas que não perdoam, tem pessoas que até hoje estão com o coração amargurado, tem pessoas que até hoje estão com o coração cheio de mazela, porque não consegue perdoar, aleluia, algo que foi feito lá atrás e ele não consegue perdoar. E eu conheço pessoas assim, que já falou para mim, olha pastor, eu não consigo perdoar mesmo, eu sei que eu estou correndo risco, mas eu não consigo, pastor, eu não consigo, é mais forte do que eu. E eu simplesmente falei para essa pessoa, falei, olha, você está correndo um grande risco, porque a Bíblia diz que tem que perdoar, e tem pessoas assim, um coração fechado, e às vezes passa por peleja terríveis na vida, é a família quebrada, é a família sendo destroçada. Por quê? Por causa dela, por causa dele. E a Bíblia diz que enquanto esse tal não quebra esta maldição, irmão, não adianta, a família toda vai viver em maldição. É fato. A gente vê que, lembra aí, foi para fechar aqui, quando Deus fala para Josué, vai lá e destrói a cidade de Ai, a Bíblia diz que no meio do povo tinha ali anátema ali, e Josué volta atribulado, por quê? Porque a vitória não foi concluída como ele imaginou, e Josué vai consultar Deus, Senhor, mas o que houve? Poxa, Senhor, Jericó é uma cidade enorme, o Senhor jogou por terra, botou as muralhas ao chão, agora a cidade de Ai, uma cidade pequena, um povo pequeno, nós fomos frustrados com aquele povo lá. Josué diz, prepara a congregação,
Prepara o povo, porque tem rebelde, tem coração perverso, tem náquima no meio, tem ali coisas que não me agradam. Por quê? Porque tem ali alguém que pegou dos utensílios que não era para pegar e o coração está, entendeu? Então, irmão, tem pessoas assim hoje, dentro da casa de Deus, que não prospera, não é abençoado, não é nada, e às vezes está em campanha, mas não consegue reconhecer o erro. E ele quer bater de frente com Deus. Não adianta. Não adianta. Vai perder. Vai perder, porque ninguém vai de frente com Deus. Entendeu? Vai chegar a hora que Deus, mais que Deus nos abençoe. Amém. Amém.